Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Sem dúvidas, o apóstolo Paulo amava a igreja em Corinto, que ele mesmo fundou na Grécia Antiga. Ela era especial, pois a graça de Deus havia sido manifestada abundantemente entre os irmãos pelos dons do Espírito Santo. Mas as notícias que chegaram a ele a respeito desta igreja não foram tão animadoras. A igreja de Corinto era uma igreja muito fervorosa. Porém, em menos de 3 anos, ela havia se desviado da doutrina dos apóstolos, tendo problemas de divisões, pois havia neles um sentimento faccioso, resultado dos ciúmes, das invejas, das brigas entre os irmãos. Problemas doutrinários e problemas morais eles também enfrentavam. Na tentativa de resgatar a verdadeira responsabilidade da Igreja do Senhor, Paulo ele escreve aos Coríntios que todos zelem para que haja a verdadeira pureza e santidade ao Senhor. Nessa epístola, Paulo responsabiliza a igreja e não apenas os líderes a andarem como Cristo andou. Nesse texto, o apóstolo Paulo destaca o partidarismo ou o sentimento faccioso como uma das manifestações das obras da carne. O partidarismo, ele enfraquece a igreja e combate a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. No início do capítulo, ele demonstra o desejo ardente que ele tinha de ensinar aos irmãos os mistérios mais profundos do conhecimento de Deus. Mas ele foi impedido, porque os irmãos eles eram mais carnais do que espirituais. Ele garante que este comportamento é completamente mundano e que sutilmente ele nos seduz. O texto diz que os irmãos levantavam pelo menos 4 bandeiras partidárias. A primeira bandeira era dos irmãos do grupo de Paulo, talvez composto pelos irmãos gentios que se converteram através da pregação dele. Outra do grupo de Apolo, um influente orador, talvez composto por sábios das Sagradas Escrituras. Ainda outra de Cefas, que é o apóstolo Pedro em aramaico, sendo ele judeu, provavelmente o grupo dos cristãos mais tradicionais, que ainda conservavam os costumes judaicos. E a última bandeira dos irmãos que diziam não seguir a qualquer liderança humana, apenas a de Cristo. E então o escritor de Coríntios ele faz uma pergunta: estaria, pois, Cristo dividido? A grande maturidade que Deus espera de nós é em que entendamos que o verdadeiro crescimento da igreja vem apenas dele. A igreja é o terreno na qual Deus faz o seu trabalho e não importa quem faz a obra. Somos servidores de Deus e companheiros de trabalho em Jesus Cristo. E sabemos que em Jesus todas as diferenças elas desaparecem. Não deve existir entre os verdadeiros servos de Deus esse tipo de competição. Tal competição criada na cabeça dos indoutos, pois um dia todas as obras hão de passar pelo fogo, e se a obra deste permanecer, ele receberá a recompensa. Mas se a obra se queimar, este sofrerá prejuízo. Eu então concluo esta reflexão desejando que não sejamos como cristãos imaturos, que se orgulham de homens ou instituições, mas que sejamos exclusivamente de Cristo, postos em defesa do Evangelho de nosso Senhor.
Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.